Fala pessoal, dando continuidade ao nosso estudo de direito penal, agora com os crimes contra a organização do trabalho. Entre o artigo 184 e 185 e os crimes contra a organização do trabalho que estão no 197, vocês devem ter reparado que tem aí uma quantidade bem grande de dispositivos já revogados. É isso aí que reduz um pouco o impacto, né, da impressão que a gente tem de que há muito conteúdo nessa disciplina, né? Como a gente percebe, muitos dispositivos já deram lugar a leis especiais, o que faz com que o volume de matéria seja bem menor. Esse aqui é um capítulo que trata de crimes contra a organização do trabalho, não confundir, porém, com infrações trabalhistas, tá, gente? A gente tem questões aqui que extrapolam a mera violação de normas trabalhistas. A gente tem questões aqui que atentam contra a liberdade de trabalho, por exemplo. Questões que atentam, por exemplo, contra a própria organização do trabalho. Questões que atentam contra segredos industriais, propriedade de empresas e por aí vai. Então, o que a gente percebe aqui é que existe uma linha muito tênue que separa o exercício dos direitos trabalhistas com a prática de crimes contra a organização do trabalho. E é essa linha tênue que a gente vai começar a enxergar hoje. Vamos começar com o 197, que ele é um crime que pode acontecer de duas formas, basicamente. Uma forma comum, no inciso 1, e uma forma qualificada, no inciso 2. Atentado contra a liberdade de trabalho. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. A exercer ou não exercer arte, ofício, profissão ou indústria, ou a trabalhar ou não trabalhar durante certo período em determinados dias, pena de detenção de 1 mês a 1 ano, além da pena correspondente à violência e multa, ou ainda constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a abrir ou fechar o seu estabelecimento de trabalho, ou participar de parede ou paralisação de atividade econômica contra sua vontade. Detenção de 3 meses a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência. O inciso 1 se refere ao trabalhador individual, o inciso 2 se refere a estabelecimento de trabalho, o que já significa uma paralisação de mais de um funcionário ao mesmo tempo. De uma forma ou de outra, isso aqui nada mais é do que um crime de constrangimento ilegal com dolo específico. O que era o constrangimento ilegal que a gente aprendeu lá atrás? Constrangimento ilegal é você utilizar de violência ou grave ameaça para forçar o sujeito a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Aqui no atentado contra a liberdade de trabalho do 197, o fazer ou deixar de fazer alguma coisa basicamente é exercer o seu trabalho. Quando eu falo de atentado contra a liberdade de trabalho, eu estou usando de violência ou grave ameaça para impedir que a pessoa possa trabalhar livremente. Eu não quero deixar que ela exerça o seu trabalho, eu não quero que ela exerça a sua profissão, eu não quero que ela trabalhe durante um certo período ou durante alguns dias. Se eu fizer isso com um estabelecimento comercial, se eu determino o fechamento do estabelecimento comercial, a paralisação da atividade econômica, prejudicando aí toda uma cadeia de funcionários que trabalha nesse local, aí eu tenho a forma qualificada. Quando é para a pessoa 1 mês a 1 ano multa e a pena correspondente à violência, se for um estabelecimento, 3 meses a 1 ano, além da multa e a pena correspondente à violência. Então aqui a pena vai variar de acordo com quem foi o alvo da minha atividade. Se a minha atividade visava um indivíduo, eu vou pegar a detenção de 1 mês a 1 ano. Se visava um estabelecimento comercial, 3 meses a 1 ano. Esse crime aqui, fundamentalmente, é você obrigar a pessoa a não trabalhar, quando ela pode trabalhar. Ela quer trabalhar, ela pode trabalhar, você vai lá e obriga ela a não trabalhar. Isso aqui acontece, por exemplo, nessas situações aqui, ó, de fechar estabelecimento de trabalho. Imagina que vai ter uma greve contra agora a jornada de 6 para 1, que é uma coisa que está sendo super discutida na internet hoje, né? O pessoal está indo contra a jornada de 6 para 1. E aí o pessoal convoca, né? Todos os comércios do centro da cidade, vamos participar, etc. A adesão, ela tem que ser voluntária. A Constituição permite que você faça greve. A Constituição permite que você pare.
Mas essa adesão, ela é voluntária. Ela tem que ser feita no nível, em nível individual. Eu tenho que querer participar. Boa parte do comércio para. Alguns comércios não param. O dono chega e fala, gente, não vou aderir porque tenho conta para pagar e se eu tô apertado e se eu não vender esse mês eu não pago as contas e o banco me executa. Aí os caras vão lá com violência ou grave ameaça e forçam o cara a fechar. Forçam o cara a aderir à paralisação. Isso é crime. Eu tenho o direito de fazer a paralisação, mas eu não tenho o direito de forçar outras pessoas a pararem comigo. Entendeu? Esse é o ponto. Sou funcionário do aeroporto. Isso aconteceu, fato real. Funcionário do aeroporto. Não que seja real que eu seja funcionário do aeroporto, tá? Eu ser funcionário do aeroporto é um exemplo. O que eu vou falar agora é um caso real que aconteceu. Funcionários do aeroporto, isso há uns 2, 3 anos atrás, fizeram paralisação. Alguns funcionários queriam trabalhar e foram trabalhar. Na entrada do aeroporto tinha outros funcionários que não deixavam eles entrar. Eles falavam, gente, eu quero entrar, eu preciso fazer. Não vai fazer, você vai aderir à paralisação. Isso é o atentado contra a liberdade de trabalho. Você, na sua esfera individual, tem o direito de paralisar. Mas você não pode constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a paralisar também. Posso conversar e convencer a pessoa a voluntariamente parar? Posso. Não tem nada de errado. Agora, forçou mediante violência, forçou mediante grave ameaça, constrangeu de alguma forma para parar, eu estou atentando contra a liberdade de trabalho da pessoa. É crime. Aí nós temos no 198 o atentado contra a liberdade de contrato de trabalho ou boicotagem violenta. Isso aqui é um pouco pior que o anterior, tá? Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a assinar um contrato de trabalho ou a não fornecer a outrem ou não adquirir de outrem matéria-prima ou produto industrial ou agrícola. Detenção de 1 mês a 1 ano e multa, além de a pena correspondente à violência. Bem, forçar a pessoa a assinar um contrato mediante violência ou grave ameaça. Isso é crime. Isso é crime, tá? Ó, tem um contrato de trabalho aqui novo para você assinar. Tá, mas nesse contrato novo aqui, vocês estão reduzindo o meu salário e eu não quero assinar esse novo contrato. Eu não sou obrigado a abrir mão do meu salário atual. Meu salário é um direito social e é indisponível, está na Constituição. Não vou abrir mão do meu salário. Ou você vai assinar esse novo contrato de trabalho, ou a gente faz você perder o emprego e a gente garante que você não vai conseguir emprego em mais nenhuma indústria aqui da nossa cidade. Você vai ter que mudar de estado para conseguir emprego. Se eu fizer esse tipo de constrangimento, essa abordagem ameaçadora para forçar alguém a assinar um contrato, vamos te colocar numa lista aí, meu amigo, que você não vai conseguir emprego em lugar nenhum. Ninguém nunca mais vai te contratar. Isso é crime. E isso acontece, não se enganem, não. Isso extrapola os limites dos direitos trabalhistas. Isso extrapola o limite do assédio moral que existe no ambiente de trabalho. Pior ainda é a boicotagem violenta. Vamos fazer aqui uma observação rápida. Boicotar é direito de qualquer um. Eu tenho o direito de boicotar quem eu quiser, como eu quiser, quando eu quiser. Mas o boicote é uma opção pessoal. Não gosto da empresa tal, não vou comprar com a empresa tal. Não quero que a empresa tal me forneça. Ponto. Agora, eu quero comprar com a empresa tal. Eu gosto da empresa tal. A qualidade do produto da empresa é boa. O preço é bom. O prazo é bom. Quero continuar comprando. Não, mas você não vai comprar, não. Porque se você comprar dessa empresa, a gente nunca mais fecha nenhum tipo de parceria com você. Se você comprar dessa empresa, você nunca mais vai conseguir uma admissão aí para uma concorrência pública, você nunca mais vai contratar com o município, você nunca mais vai fechar um contrato público, a gente vai garantir que você quebre.
Isso é boicotagem violenta. É você forçar alguém a um boicote contra a vontade dela por meio de violência ou grave ameaça. Isso é boicotagem violenta. Posso boicotar? Tenho direito a boicote? Tenho. Se for uma decisão particular minha, se for uma decisão minha, eu posso boicotar como eu quiser, o quanto eu quiser, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. O problema é você querer usar de violência ou grave ameaça para forçar outras pessoas a aderirem a esse boicote também. Se você fizer isso, você está cometendo crime. Pena de detenção de 1 mês a 1 ano aí, e multa, além de pena correspondente à violência. Claro que isso aqui é o tipo de coisa que vai acabar virando termo circunstanciado de ocorrência, crime de menor potencial ofensivo. Pena é ridiculamente baixa. Atentado contra a liberdade de associação, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, participar ou deixar de participar de um determinado sindicato ou associação profissional, detenção de 1 mês a 1 ano e multa, além de pena correspondente à violência. Outro direito que as pessoas subvertem e tentam transformar em obrigação. Eu tenho direito de me sindicalizar, eu tenho direito de me associar, eu tenho direito de participar dessas associações civis, mas eu não sou obrigado. Se eu não quiser, eu não vou. Aí chega alguém no meu ambiente de trabalho e fala: você não vai participar do sindicato? Eu falo: não, não quero. Não quero pagar, não quero pagar contribuição sindical. Tá, porque se você não participar do sindicato, você pode ter certeza que o pessoal aqui dentro vai fazer a sua vida um inferno. Aí, para você poder ficar tranquilo aqui dentro, é melhor você fazer parte da turma. Porque se você não fizer parte da turma, o pessoal vai entender que você não é da turma. Então a sua vida vai ficar bem ruim aqui dentro. Se eu começo a usar de violência ou grave ameaça para tentar constranger alguém e obrigar alguém a se sindicalizar ou se associar, estou cometendo crime. Pena de detenção de 1 mês a 1 ano e multa. Vocês estão percebendo que são coisas que você tem o direito de fazer se você quiser. Você pode fazer se a sua decisão for pessoal, e que o crime, basicamente, é quando você força a pessoa a fazer contra a vontade dela. Eu posso paralisar? Posso, mas se eu forçar a paralisação é crime. Eu posso assinar um contrato? Posso, mas se eu forçar a assinatura do contrato é crime. Eu posso boicotar? Posso, mas se eu forçar boicote é crime. Eu posso me associar? Posso me sindicalizar? Posso, mas se eu fizer isso forçado, forçando alguém, é crime. Então notem que a conduta em si ela não é criminosa. O que é criminoso é você constranger a pessoa. Você pega ali o 197, o 198, o 199, ele basicamente representa 3 formas específicas do crime de constrangimento ilegal, que significa forçar alguém mediante violência ou grave ameaça a fazer ou deixar de fazer alguma coisa contra a sua vontade. Simples assim. Aí nós temos paralisação de trabalho seguida de violência ou perturbação da ordem. O 200 é o seguinte: tenho direito à greve? Tenho. Paralisação de trabalho, posso fazer? Posso. Participar de suspensão ou abandono coletivo de trabalho. Até aqui não tem problema. Isso é um direito, você pode fazer. Legal. O problema é o desdobramento. O problema não é a paralisação. O problema é a paralisação seguida de violência ou perturbação da ordem. Então, participar de suspensão ou abandono coletivo de trabalho. Até aqui tá ok. Praticando violência contra a pessoa ou contra a coisa, fazendo quebra-quebra. Queimando pneu na rua. Fazendo quebradeira nas coisas. Aí não pode. Pena de detenção de 1 mês a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo único, uma explicação importante, tá? Para que se considere coletivo o abandono de trabalho, é indispensável o concurso de pelo menos 3 empregados. Então, temos aqui um crime que a gente classifica como crime plurissubjetivo. Fui grifar, risquei por cima. Vamos de novo.
Tem que ter a participação de pelo menos 3 empregados. Crime plurissubjetivo, menos de 3 não tem como rolar o artigo 200. Menos de 3 não tem como rolar o artigo 200. Fica essa dica para vocês. Tá? O problema não é a paralisação do trabalho. O problema é a paralisação do trabalho seguida de violência, seguida de quebra-quebra, seguida aí de tumulto, de baderna. Isso não pode. Você tem o direito de paralisação, você tem o direito de reunião. Direito de reunião é um direito constitucional, pô. O protesto é um direito constitucional. É reflexo da liberdade de expressão. O direito de reunião, garantia constitucional. O direito de greve, garantia constitucional. Agora, sair quebrando tudo, aí não. Aí não dá, gente. Aí não dá. Paralisação de trabalho de interesse coletivo. Isso aqui é importante, ó. Tem algumas restrições que a gente tem que observar. Participar de suspensão ou abandono coletivo de trabalho provocando a interrupção de obra pública ou serviço de interesse coletivo. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Esse aqui, a Justiça do Trabalho deu uma flexibilizada nesse dispositivo, tá? Ele se aplica só para aqueles trabalhos que são classificados de interesse coletivo. Então, por exemplo, serviços de saúde, hospitais e postos de saúde, por exemplo, banco, polícia, correios. Pode ter paralisação? Pode ter paralisação parcial. Então, por exemplo, hospital não vai parar totalmente. Enfermeiro e médico não vão parar totalmente. Vai ter ali um trabalho em escala para garantir o mínimo necessário. Tá? Não vai parar totalmente, porque ele se classifica como de interesse coletivo. Banco, mesma coisa. Banco, o mínimo para o serviço interno continua, os caixas eletrônicos estão acessíveis, mas o resto está fora. Correio, mesma coisa. O básico para entregar o necessário continua. O resto, nada feito. Então, se o trabalho ele é considerado essencial, se é um trabalho de interesse coletivo, tá? A paralisação ela pode ser realizada se ela mantiver pelo menos um mínimo trabalhando para poder cobrir o básico, tá? A proibição é quanto à paralisação total. Paralisação total não rola. Aí o pessoal não deixa, tá? No caso de polícia militar, tem até uma curiosidade. Polícia militar não pode paralisar. Tem esse detalhe, tá? Vocês devem lembrar o que aconteceu no Espírito Santo há alguns anos, que teve uma paralisação da polícia militar, que explodiu a criminalidade no Espírito Santo. Aquilo ali deu um rolo desgraçado, porque por regimento da polícia militar, se você for pegar no Código Penal Militar, etc., militares não podem paralisar. Eles não podem, eles não têm esse direito. Então aí você vê que a questão ainda é mais delicada, tá? Industrial, comercial ou agrícola e crime de sabotagem. Ou ocupar estabelecimento industrial, comercial ou agrícola com o intuito de impedir ou embaraçar, atrapalhar o curso normal do trabalho ou com o fim de danificar o estabelecimento ou as coisas neles existentes ou delas dispor, subtrair, tá? Reclusão de 1 a 3 anos e multa. Gente, você pode protestar, você pode paralisar, você pode se reunir. Agora, invadir um estabelecimento industrial, invadir um estabelecimento comercial, invadir uma fazenda, um estabelecimento agrícola, um centro de pesquisa, por exemplo, com o objetivo de atrapalhar o andamento do trabalho, com o objetivo de atrapalhar a pesquisa que está sendo realizada ali, com o objetivo de causar danos ao estabelecimento. Isso não pode. Invade uma fazenda de celulose e destrói lá anos de pesquisa de mudas que estavam sendo plantadas para melhoramento genético da espécie. Vai numa fazenda de laranja e sai derrubando todos os pés de laranja com um trator. Entra numa fábrica, sai quebrando todo o maquinário da fábrica. Isso é sabotagem, gente. Essa destruição, esse embaraço que se dá ao curso normal da atividade, tá errado. Eu posso parar na entrada?
e atrapalhar, por exemplo, a entrada e saída de veículos? Posso. Na entrada eu posso ficar. Não estou invadindo. Posso parar na entrada? Posso. Posso protestar na entrada. Posso atrapalhar a entrada e saída de... Posso. Eu estou na rua. Eu tenho liberdade para fazer isso. Enquanto eu não estiver causando danos patrimoniais, eu tenho liberdade para me reunir e protestar como eu quiser. Agora, derrubou portão, invadiu, estourou vidraça, quebrou computador, tacou fogo na sede. Crime, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Frustração de direito assegurado por lei trabalhista. Frustrar mediante fraude ou violência é um direito assegurado pela lei do trabalho. Detenção de 1 a 2 anos e multa, além de pena correspondente à violência, tá? Entra quem aqui? Tem alguns exemplos aqui para vocês conseguirem enxergar essa conduta. Quem, por exemplo, obriga ou coage alguém a usar mercadorias de um determinado estabelecimento para impossibilitar o desligamento do serviço em virtude de dívida, impede alguém de se desligar de serviços de qualquer natureza mediante a coação por meio de retenção de seus documentos pessoais, ou a pena vai ser aumentada de 1/6 a 1/3 se a vítima for menor de 18 anos, etc. Professor, isso aqui está meio diferente, está meio igual à redução à condição análoga de escravo. Qual que é a diferença? Redução à condição análoga de escravo é muito pior, tá, gente? Redução à condição análoga de escravo usa esse mesmo modus operandi que vocês estão observando aqui, mas para restringir a liberdade do sujeito. O sujeito não tem a opção de ir embora. Aqui no 203, o sujeito tem a opção de ir embora. Ele tem a opção de pegar e sair. A única coisa que ele está tendo cerceada são os seus direitos trabalhistas. Por exemplo, se você não fizer isso, você não vai receber salário. Se você não fizer isso, você não vai receber o seu FGTS. Se você não fizer isso, a gente não vai pagar os seus direitos. Aí o cara fica com medo e continua. Mas ele pode a qualquer momento simplesmente ir embora? Pode. Ele pode procurar a justiça do trabalho? Pode. Aqui no caso, porém, o pessoal está usando uma tática de violência ou grave ameaça para frustrar um direito que o cara tem. O cara usa uma grave ameaça do tipo, ó, se você levantar para ir no banheiro, meu amigo, você vai ser demitido e ninguém mais te contrata. E a pessoa fica lá, sentada e não levanta para ir no banheiro. Jornada lá de período integral, 8 horas, com 20 minutos de almoço. E aí a pessoa fala que vai fazer uma reclamação, fala que vai fazer alguma coisa, o cara está retendo o meu contrato de trabalho, não me dá uma cópia, está retendo o meu documento, está dizendo que eu estou usando equipamento, então ele não vai me pagar nada porque o dinheiro do meu pagamento seria para cobrir o uso do equipamento da empresa dele. Isso é frustração de direito assegurado por lei trabalhista. Isso extrapola os limites da violação dos direitos trabalhistas como a gente conhece. Porque o cara está usando de violência ou grave ameaça para violar o meu direito trabalhista. Então ele está indo além do necessário. Ele está violando o meu direito trabalhista por meio de violência ou grave ameaça. Olha que situação. Frustração de lei sobre nacionalização do trabalho. Isso aqui é uma coisa que hoje a CLT trata, tá? E o próprio artigo 203 meio que engoliu as hipóteses do 204, podem esquecer. Exercício de atividade com infração de decisão administrativa. Isso aqui é muito autoexplicativo, ele é muito simples. Exercer uma atividade que você está impedido por decisão administrativa. Você é advogado, você foi para o Conselho de Ética e Disciplina da OAB, a OAB suspendeu a sua carteira de advogado. E você é aquele que, mesmo estando suspenso, continua trabalhando. Se eu estou exercendo uma atividade que precisa de uma autorização administrativa, mas a qual eu estou impedido de exercer, porque uma decisão administrativa impediu que eu a exercesse, se eu a exerço a revelia dessa decisão administrativa, eu estou cometendo o crime do artigo 205. Eu preciso de OAB para advogar. A minha OAB, eu tenho OAB, mas está suspensa.
Cometi uma infração disciplinar, Comitê de Ética e Disciplina suspendeu meu OAB por 1 ano. Pois eu vou continuar advogando. Continuo exercendo a minha profissão, mesmo estando com a minha OAB suspensa. Se essa situação for identificada, cometi o crime do 205. Acontece pra caramba, viu? Atenção, é diferente do crime de exercício ilegal da profissão, tá? É diferente do crime de exercício ilegal da profissão. Exercício ilegal da profissão é quando o cara não tem o registro, nunca tirou o registro. O cara não é advogado, não passou no exame de ordem, não tem número do OAB e está advogando. Isso é exercício ilegal da profissão. O cara não concluiu o curso de medicina, o cara não tem CRM, ele não é médico formado, ele não tem registro no Conselho Regional de Medicina e está exercendo a medicina. Isso é exercício ilegal da profissão, é outro crime. Exercício de atividade com infração de decisão administrativa, você tem a OAB, você tem o CRM, você tem o registro, mas você está trabalhando a revelia do registro. Você está indo contra a suspensão que determinou o congelamento do seu registro. Esse é o ponto. Aliciamento para emigração. Emigração, sair do território, tá, gente? Recrutar trabalhadores mediante fraude com o fim de levá-los para território estrangeiro. Detenção de 1 a 3 anos e multa. Não é para trabalho escravo, tá, gente? Não é para trabalho escravo. Se fosse para trabalho escravo, seria o crime de tráfico de pessoas. Está lá nos crimes contra a liberdade, logo depois da redução à condição análoga de escravo, 149A. Tá? 149A. Aliciamento para imigração é aquela história. Você promete excelentes condições de trabalho, chega lá, não é bem assim. Você vai lá e fala que o cara vai ganhar 10 mil, o cara tá ganhando 2 mil. Você fala que vai ter alojamento, é um quartinho que ele tem que dividir com mais 10 pessoas. Não chega a ser uma condição análoga de escravo, não chega a ser um tráfico de pessoas, porque ele tem como ir embora, ele tem como procurar uma autoridade, ele tem como procurar a polícia, ele tem como ir numa embaixada, ele tem como pedir para voltar para o Brasil. Aqui, o dano é a liberdade de trabalho. O objeto jurídico tutelado é a liberdade de trabalho. Me prometeram um trabalho de primeiro nível, me deram um trabalho de último nível. Me prometeram que eu ia ter um cargo criativo dentro da empresa, me botaram para ser o cara que serve o café, por exemplo. É um emprego? É um emprego, mas não é um emprego que eu esperava. Fui enganado. Falaram que eu ia ser distribuidor de recursos de uma empresa multinacional com gestão de entrega a partir de pagamentos, e eu chego lá e eu estou botando gasolina numa bomba num posto. Ou estou entregando sanduíche no McDonald's. Então bota um nome bonito, chega na hora, não é nada do que eu estava esperando. Fui enganado, fui induzido a erro mediante fraude. Para fazer um trabalho que ninguém quer fazer. Fazem anúncios só com as vantagens, e as vantagens realmente existem. Mas eles, por exemplo, ocultam todas as desvantagens. Eles vão lá e ocultam todos os poréns. Aí eu chego e falo, não, realmente você vai ganhar o que é prometido, mas ó, tá aqui, ó, você vai pescar caranguejo num barco durante 6 meses em alto mar. Pô, peraí. Não era bem isso que eu queria, né? Então, esse aliciamento para fim de imigração, quando houver fraude, quando eu estou escondendo algum detalhe para induzir a pessoa aliciada a erro, eu estou cometendo o crime do 206. Não chega a ser um tráfico de pessoas, porque não vai ter uma redução à condição análoga de escravo, nem nada do tipo, tá? Aliciamento de trabalhadores de um local para outro do território nacional. Agora é para dentro do país, tá? O 206 é para fora do país. Esse aqui é dentro do país. O estado para estado, cidade para cidade, por aí vai. Aliciar trabalhadores com fim de levá-los de uma para outra localidade do território nacional. Detenção de 1 a 3 anos e multa. Incorre na mesma pena quem recrutar trabalhadores fora da localidade de execução do trabalho, dentro do território nacional, mediante fraude ou cobrança de qualquer garantia do trabalhador,
ou ainda não assegurar condições do seu retorno ao local de origem, eu não vou prender o cara, tá? Eu só não garanto o retorno dele. Ele se vira para voltar. Não vou estar retendo ele no local. Por isso que é diferente da redução à condição análoga de escravo. E a pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se a vítima é menor de 18 anos, idosa, gestante, indígena ou portadora de deficiência. Isso aqui, pessoal, é aquela história. É um aliciamento para uma função que não é lá essas coisas, que você pinta como sendo a melhor maravilha do mundo e na verdade não é. Venha trabalhar na praia, vendo o sol maravilhoso no litoral do Brasil, papapá. Chega lá, você realmente vai trabalhar na praia, você realmente vai ganhar o que te prometeram, mas é para ficar catando lixo o dia inteiro. Pô, mas falaram que era para gestão de resíduos. De fato, gestão de resíduos, vai catar lixo. Quer dizer, o cara de alguma forma ele te induz a erro para fazer acreditar que você vai desenvolver uma atividade, quando na verdade você está desenvolvendo outra. Esses são os crimes contra as relações de trabalho, tá, gente? São crimes que, se vocês forem observar, são bem simples, bem fáceis, bem tranquilos e, na maioria das vezes, bem autoexplicativos, tá? Aí a gente vai fazer agora rapidinho também os crimes contra o sentimento religioso e contra o respeito dos mortos. Aí a primeira pergunta que a galera sempre faz: mas o Brasil não é um Estado laico? Sim, o Brasil é um Estado laico. Então, por que crime contra o sentimento religioso? Estado laico não é sinônimo de Estado ateu. Estado laico significa que nós não somos uma teocracia, ou seja, nós não temos uma religião oficial. Porém, contudo, todavia, não obstante, todas as religiões possuem igual proteção no artigo 215, parágrafo 1º da Constituição Federal. Todas as manifestações religiosas têm igual proteção. Então não importa se você é católico, protestante, evangélico, umbandista, o que você for, todas as religiões têm igual proteção aos olhos do Estado, porque são uma manifestação cultural. E sendo uma manifestação cultural, estão protegidas por uma cláusula pétrea no artigo 215 da Constituição Federal. Simples assim. Contra o sentimento religioso, nós só temos um crime e um crime apenas, que é o artigo 208 do Código Penal. E mesmo assim é um crime de menor potencial ofensivo. São 4 condutas que podem ser praticadas no artigo 208. Escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, primeiro. Segundo, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso. Terceiro, vilipendiar publicamente ato ou, quarto, objeto de culto religioso. Então, olha só. Escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa. O que é o escarnecer? Escarnecer é fazer escárnio. Escarnecer é você rir e humilhar. É você diminuir, é você rebaixar alguém por motivo de crença ou função religiosa. E não é só você humilhar, diminuir, escarnecer, é fazer isso publicamente. Quando eu falo publicamente, é qualquer forma que possa ser acessada pelo maior número possível de pessoas. Então, pode ser pela internet, tá? Fica a dica para vocês. Se você faz uma mensagem contra um determinado grupo religioso, com o objetivo não de criticar, com o objetivo realmente de humilhar, de diminuir, de escarnecer, de desfazer, você poderá estar incorrendo num crime do 208. Isso se ficar demonstrado que a motivação da sua crítica é a própria crença e a religião. Ah, eu quero criticar um determinado representante de uma religião porque ele cometeu um crime. Não tem problema. Os atos da pessoa não se confundem com a religião. Agora, quero pegar e quero criticar a própria crença. Cara, você não é obrigado a aceitar, mas você é obrigado a respeitar. Cada um no seu quadrado. Isso é básico. Impedir ou perturbar uma cerimônia ou prática de um culto religioso. Lembra aquele caso da mulher que empurrou o padre Marcelo de cima do palco? É aquilo.
Interrompeu uma missa. Se você interrompe uma missa, se você perturba uma cerimônia ou prática de um culto religioso, você entra gritando dentro da igreja, durante a cerimônia você invade a igreja, atrapalhando a cerimônia de alguma forma, isso é crime. Isso é crime, você não pode fazer isso. Você tem a liberdade de fazer, mas você vai ser responsabilizado caso você o faça. Vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. Símbolos, tá? Cruz, imagens de santos. Tudo isso é objeto do crime, tá, pessoal? Se de alguma forma você estiver atrapalhando, vilipendiando, você vai estar cometendo crime. Sabe aquele caso clássico lá atrás do cara que chutou uma imagem de Nossa Senhora? É isso aqui. Pô, mas a minha religião não reconhece. Tudo bem, cara, é a sua religião, você tem que respeitar dos outros. É o que a gente fala. Cada um busca o conforto pessoal na fé que procura. Você não é obrigado a seguir a fé de outra pessoa, mas você tem que, ao menos, respeitar as escolhas pessoais dessa pessoa. Ah, mas eu não consigo compreender. Tudo bem, mas respeite. Pelo menos por uma questão legal. Lembra do artigo 215 da Constituição Federal. Todos têm igual proteção na lei, gente. Não tem melhor ou pior. São diferentes caminhos para buscar paz. Pena de detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Se houver emprego de violência, a pena vai ser aumentada de 1/3 sem prejuízo da pena correspondente à violência. Então é aquela história, moça que jogou o padre Marcelo lá de cima, se ele sofreu uma lesão grave, por exemplo, ela responderia com a pena de 1 mês a 1 ano, mais o aumento de 1/3, mais a pena correspondente à lesão grave. Simples assim. Então, pessoal, isso aqui é uma questão que é muito delicada. A gente sabe o quão delicado é o assunto religião. A gente sabe o quão delicado é. A gente sabe que tem pessoas que pegam e defendem, dizendo que mas a religião é o ópio do povo, a religião mantém as pessoas na ignorância, etc e tal. Cara, mas é uma manifestação cultural. E tem proteção na Constituição. Então, cabe a você, você pode discordar, você não precisa seguir, você não precisa sequer entender se você não quiser. Mas é uma questão humanitária você ao menos respeitar as decisões. Você respeitar esses valores. Enquanto os valores dessa religião não estiverem, por exemplo, confrontando os direitos mais básicos, se as pessoas não estiverem usando a religião para cometer crimes, por exemplo, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Simples assim. Aí entra o crime contra o respeito aos mortos. Mas, professor, se o cara tá morto, quem que vai entrar com o processo? Ora, as bolas, a família. A família pode entrar. Impedimento ou perturbação de cerimônia funerária. Impedir ou perturbar enterro ou cerimônia funerária. Detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Se houver violência, a pena vai ser aumentada de 1/3 sem prejuízo à pena correspondente à violência. Tá tendo velório. Velório é uma cerimônia funerária. Tá tendo velório, resolve invadir membros de uma facção para dar tiros no cadáver e tacar fogo no caixão com ele dentro, porque o cara era um X9 da facção. Isso não vai ser só impedimento ou perturbação da cerimônia, não, tá? Isso vai ser um outro crime também chamado vilipêndio a cadáver. O ponto é que, se você de alguma forma atrapalhar o enterro ou atrapalhar o velório, você está cometendo esse crime. Você tem que pelo menos respeitar a dor das pessoas que estão dando aí a última despedida ao ente querido. Tá tendo um velório, invade alguém durante o velório, porque ele tá me devendo dinheiro, quero saber quem vai me pagar. Tá tumultuando. O cara entra tumultuando, entra perturbando, tá cometendo crime. Artigo 209, 1 mês a 1 ano ou multa. Se tiver violência envolvida, aumenta a pena de 1/3 e soma com a da violência.
Crime bem autoexplicativo, tá, gente? Perturbou ou atrapalhou o enterro ou o velório, é isso aqui. Acabou. Violação de sepultura. Violar ou profanar sepultura ou urna funerária. Violar ou profanar. Violar é você abrir. Profanar é você quebrar, pichar, tacar tinta, fazer o que você quiser. Reclusão de 1 a 3 anos e multa, tá? Violar sepultura é você abrir o jazigo, é você abrir a sepultura. Não importa se é jazigo de gaveta, não importa se o cara está enterrado, se é mausoléu, o que for. Abriu sem autorização, você está violando. É crime. 1 a 3 anos. Profanou. Quebrei a lápide, pichei a lápide, taquei tinta na lápide, fiz o escambau na lápide. É crime também. Reclusão de 1 a 3 anos e multa. Não pode, senhores. Simplesmente não pode. Ah, mas eu sei da multa. O túmulo do Jim Morrison, lá no cemitério de não sei aonde, ele é cheio de chiclete grudado, assinatura, pichação e o escambau. Antigamente a família tinha liberado, então com autorização não tem problema. Se você não tiver uma autorização expressa para fazer isso, nada feito. Por exemplo, exumação de cadáver. Preciso fazer uma exumação para poder fazer uma nova perícia, uma nova análise, etc. Estou violando a sepultura? Estou, mas eu tenho uma ordem legal para isso, eu tenho uma autorização legal para isso. Tá? Destruição, subtração ou ocultação de cadáver. Destruir, subtrair ou ocultar cadáver ou parte dele, reclusão de 1 a 3 anos e multa. É exatamente isso. Destruição de cadáver, por exemplo, os caras que matavam no morro do Rio de Janeiro e faziam micro-ondas com o cara, botavam numa pilha de pneu e tacava fogo. Ou que dava o cadáver para porco comer. Quem assistiu o Snatch, Porcos e Diamantes, sabe do que eu tô falando. Ou os nossos traficantes, que no morro estavam criando jacaré para fazer isso. Matava, picava o cara e jogava pro jacaré comer. Isso é destruição de cadáver. Subtração de cadáver. Isso aqui já foi mais comum, mas é raro. Às vezes aparece, etc e tal. Era muito comum, década de 60, década de 70, a galera subtrair partes de cadáver com peças anatômicas para estudar em curso de medicina. E na década de 80, a gente teve um movimento muito forte, gótico, um movimento gótico que furtava crânio de cemitério para levar para casa. Vai entender. Subtração de cadáver, tá? Também entra. E aí, ocultação de cadáver. O cara matou, enterrou no quintal, concretou na laje, jogou no rio. Isso é ocultação de cadáver. Destruiu, subtraiu, ocultou, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Professor, matei minha sogra e enterrei ela no quintal. Homicídio mais ocultação de cadáver. São 2 crimes, tá? Ah, mas o parágrafo 2º, inciso 5, não fala de homicídio qualificado pela ocultação de outro crime? Ocultação de outro crime, eu expliquei isso para vocês. É o caso, por exemplo, de você roubar um banco e matar a testemunha. Para ocultar o roubo, você matou a testemunha. Beleza. Quando você mata e oculta o cadáver, é homicídio em concurso material do artigo 69 com o 211. Matei e joguei o corpo no rio. É homicídio com ocultação de cadáver, 211 do Código Penal. Por fim, vilipêndio a cadáver, artigo 212. Vilipendiar cadáver ou suas cinzas. O que é vilipendiar? Vilipendiar é violar, é você desrespeitar, tá? Vilipêndio a cadáver. Vilipêndio a cadáver pode ser por quando você dá tiro no cadáver, quando você taca fogo no cadáver, pode ser você, infelizmente é chato a gente falar isso, mas necrofilia, pessoas que mantêm relações sexuais com cadáver. Teve um caso de vilipêndio a cadáver na Flórida, se não me engano, de um corpo que tinha sido cremado. 3 caras entraram para assaltar a casa, viram um pote de cerâmica cheio de pó, acharam que era cocaína, cheiraram a cinza. Isso é vilipêndio a cadáver também, tá? E a forma mais recente de vilipêndio a cadáver que vocês têm que saber, tá? Publicação de foto de gente morta na internet. É vilipêndio a cadáver, é um desrespeito à memória da pessoa que faleceu. Esse entendimento foi consolidado a partir do vazamento das fotos
da autópsia daquele cantor Cristiano Araújo. Na época, 2 professores defenderam a hipótese de aplicação do vilipêndio a cadáver. O professor Spencer Todd Siddle, que é especialista em direito penal informático lá de São Paulo, e eu, aqui em Campo Grande. A gente publicou artigos dizendo que seria vilipêndio a cadáver. E o posicionamento foi adotado. Hoje, você publicar fotos de gente morta que possa ser identificada na internet é uma forma de vilipêndio a cadáver. É crime. Artigo 212 do Código Penal, detenção de 1 a 3 anos e multa. Então, esses são os crimes aí contra o respeito dos mortos e contra o sentimento religioso, tá, gente? Com isso, a gente fecha aí do 197 até o 212 do Código Penal. Próxima aula, a gente começa os crimes contra a dignidade sexual. Estamos na reta final do conteúdo, faltam poucas aulas para a gente terminar tudo. Qualquer dúvida que vocês tenham, deixem lá no Classroom as perguntas de vocês para a gente responder. Para esse módulo, não teremos atividade avaliativa, podem ficar tranquilos, trabalhem somente com as outras atividades que já foram definidas. Inclusive, vou estar prorrogando o prazo para vocês das 2 para o final dessa semana, para quem não entregou, poder entregar, tá? Vou prorrogar o prazo. Então, aproveitem para vocês poderem fazer atividade quem ainda não fez. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima aula e fui.